Oi, oi, e aí, tudo bem? Eu iria usar a mesma introdução, mas como eu esqueci de alguns detalhes, então eu resolvi gravar o vídeo todo pra vocês novamente. Ignorem minha voz porque eu estou um pouco rouca. Então, aí nos últimos vídeos do canal, a gente tá com o tema de convite de casamento. O primeiro vídeo foi sobre o convite aos pajens e o traje deles. O segundo convite foi o convite aos padrinhos e o traje deles. O terceiro vídeo foi o convite aos pais e a organização da mesa dos noivos. E hoje é o quarto vídeo e está com o tema de convites de casamento e a lista de convidados. Primeiramente, eu vou mostrar o nosso convite de casamento para vocês. Esse foi o nosso convite. Foi um convite mais delicadinho, assim, já que o tema, né, fica entre o vintage e o rústico e nesses detalhes. O papel que eu usei foi o papel vegetal. Nessa parte aqui de cima, eu usei aqueles furadores, sabe? O tamanho dele acho que é esse, mas daí eu furei 2 vezes, tanto em cima quanto embaixo. Fica um detalhezinho assim super delicado. Aqui eu coloquei uma fita de cetim. Colei uma parte de papel craft. Se não me engano era de 300 gramas. Ele é mais durinho, não é o craft molinho. Aqui tem um papel... como que é o nome? Reciclado. Papel reciclado. E aqui em cima eu mandei imprimir pra ficar um tomzinho de rosa, assim, meio rosé, sabe? Aqui a gente colocou o nosso nome porque é o convite que a gente guardou de lembrança. E aqui embaixo eu desfiei juta, comprei metros e metros de juta porque eu usei muita juta. E usei pra fazer o detalhezinho do laço também. No nosso convite, a parte de dentro ficou assim. Ele foi impresso no papel reciclado, se não me engano 170 gramas. E tá escrito assim: com a bênção de Deus e de nossos pais, te convidamos para um dia especial, nosso casamento. Vanderlei e Jaqueline. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2:2. Então, aqui embaixo foi a data do casamento, dia 13 de novembro de 2016, o local do evento, o endereço certinho e o início da cerimônia, que era às 15 horas. Na parte de trás, eu coloquei um mapa para o pessoal se localizar. Por quê? Muitos dos nossos convidados não era da nossa cidade. Então, eu teria que achar um jeito para explicar para eles certinho onde era o local do casamento. Então, essa foi a maneira mais fácil que a gente achou para ficar explicando para todo mundo. E colocamos o mapinha bem certinho da onde é o local do casamento. E é super fácil porque era BR, então não tinha como a pessoa se perder. Mas mesmo assim a gente colocou uma placa lá na frente, bem na entrada do casamento com casamento Jaque Vande. Então, mais finalizado que isso, não tem como. Colocamos também a lista de presentes. Por quê? Muita gente defende não colocar, outras pessoas falam não, é necessário colocar. A gente colocou porque enquanto a gente estava fazendo a arte do convite, muitas pessoas mandavam mensagem perguntando se a gente faria a lista, aonde a gente faria a lista, ou dando dicas da onde fazer a lista. E como a gente não tava com a arte pronta e o pessoal começou a perguntar antes, por quê? Porque já sabiam que seriam convidados para o casamento, a gente resolveu colocar, porque é sempre uma dúvida, né? Quando você vai, o que dá, o que a pessoa ainda não tem. Assim a gente deixou bem livre, então se você quer, você compra lá, se você não quer, você não compra lá, se não quer dar presente também não dá. Então essa lista é uma lista bem opcional. A lista da van é super legal, bem completa. A gente fez a nossa lista lá e se vocês quiserem um vídeo só falando sobre a lista de convidados, sobre a lista de presentes, vocês deixam aí nos comentários e eu com certeza vou fazer pra vocês também, explicando como funciona tudo. E a confirmação de presença a gente também colocou aqui atrás no convite, que nós entraríamos em contato e não a pessoa. Porque o que acontece? Muita gente fala que o pessoal não liga avisando que se vai ou não vai, e realmente isso não funciona muito. Então a gente optou por fazer isso, e é claro que não foi nós que ligamos, a gente contratou 2 pessoas para ligar, para entrar em contato com os convidados.
E mesmo assim, teve muita gente que confirmou que iria e não foi, e muita gente que confirmou que não iria e no dia foi. Eu vou contar isso pra vocês mais pra frente. Então agora vamos falar aí sobre a lista de convidados. A primeira coisa que você tem que ter noção é convidar a pessoa querendo que ela vá, porque essa é a real intenção do convite, né? Que você convide a pessoa querendo que ela vá no seu casamento participar do seu dia. Não convide a pessoa por obrigação ou pensando assim, meu, se eu não convidar, ela vai ficar muito magoada comigo. Isso vai acontecer mesmo que você convide. A pessoa ainda consegue ficar magoada com você por você não convidar o papagaio que mora junto com ela, entendeu? E não adianta, gente. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Sobre não convidar todos da família. Isso é uma coisa, quando a gente fala em família, assim, isso é uma coisa que dá muita dor de cabeça. Por quê? Não é que você vai selecionar as pessoas da sua família, mas quando a sua família é muito grande, quando a sua família é muito pequena, aí tem uma grande diferença. Porque quando você tem uma família pequena, normalmente o pessoal já é mais unido, você vai conseguir trazer todos para o seu dia, né? Para o seu casamento. Mas se a sua família é muito grande, você às vezes vai ter que abrir mão de uns para poder convidar outros. É claro que se você tiver condições, você vai poder convidar todo mundo. Mas se você não tem condições de convidar todo mundo, você vai ter que abrir mão de alguém para conseguir convidar outra pessoa que talvez tenha um convívio maior com você. Porque não é porque é da família que você tem convívio direto com todas as pessoas, certo? Então, às vezes, você vai ter que abrir mão da sua prima para você poder convidar outra prima. Aquela que você tem um vínculo maior. E as pessoas não entendem. Mesmo assim, elas vão ficar bravas com você, mas elas, se fosse o casamento delas, talvez elas também não te convidassem. Então não tem por que você ficar pensando muito e sofrendo muito por antecipação, assim, de uma coisa que vai acontecer do mesmo jeito. Quanto tempo antes do casamento começar a entregar os convites? Tá aí, eis a questão. Normalmente o pessoal fala assim, ai, vamos convidar aí uns 2 meses antes. Mas os convidados acabam esquecendo de confirmar a presença, às vezes tem tanta coisa que acontece dentro de uma semana, quem dirá dentro de 2 meses, né? Assim como a gente tinha muitos convidados de fora, cerca de 60% do casamento foi de convidados de fora, a gente precisou começar a entregar antes pra gente poder ir fazer as entregas mais longe, pra não ficar muito acumulado, porque você não vai conseguir fazer 2 viagens longas num final de semana pra poder entregar os convites, né? Então, você já tem que ir se preparando antes. Agora, se a maioria dos convidados são da sua cidade, você vai conseguir entregar bem, tranquilo. Como a gente trabalha à noite, tanto eu quanto meu esposo, a gente trabalha junto, né? Não tinha como a gente sair e entregar depois do horário do comércio normal. Por quê? Porque a gente tava trabalhando e é o horário que o pessoal estaria em casa. E durante o dia a gente não ia conseguir entregar. Por quê? Porque os convidados não estariam em casa. Então você tem que relevar isso e conseguir entregar nos dias que sejam tão bons para você quanto para os seus convidados. Porque também não adianta você chegar, né, for entregar longe e de repente a pessoa não estar em casa. Então também vai de você ligar antes, ou quem sabe até mandar pelo WhatsApp avisando do convite e depois entregar o convite. Teve alguns convites que eu entreguei uma semana antes do casamento. Acreditem, eu fiz isso. Gente, a gente não tinha tempo real. Por exemplo, a gente tinha na época domingo e segunda, mas também eram os dias que eu tinha para fazer as coisas para o casamento. Então, muitas pessoas, a gente foi na casa, não estavam em casa, e a gente às vezes não tinha o número, ou tinha o número e a pessoa trocou o celular, então não tinha como você acabar ligando, né, pra avisar. E aconteceu isso, eu sinto muito, mas aconteceu. Fica uma coisa meio chata, porque parece que você não ia convidar a pessoa e resolveu na última semana convidar, mas pelo menos a gente fez a nossa parte, a gente convidou as pessoas e conseguimos entregar pra todo mundo os convites. Esses dias eu tava olhando numa gaveta lá e eu tinha um convite da Dilly. Dilly, eu te convidei antes, você sabe disso. Eu não cheguei a entregar o convite pra ela, mas eu convidei ela no boca a boca mesmo. O convite dela ficou guardado porque ela. Não, o pior é que ela mora perto da minha casa. Só que aí eu não tinha tempo pra entregar pra ela, os nossos horários não batiam e eu acabei não entregando o convite pra ela. Mas enfim, o convite foi feito, então tem que ver aí a disponibilidade de vocês pra conseguir entregar. E é como eu falei, às vezes você vai na casa da pessoa, ela não tá, e vice-versa, né? Você não consegue, por algum motivo, entregar o convite.
Vamos conversar aí sobre a porcentagem de faltantes. Geralmente a porcentagem aí fica entre 15 e 20% dos faltantes do casamento. Também há as exceções, né? No nosso caso, eu já vou falar sobre isso. Essa porcentagem cai para 10% se você tiver aquela confirmação de presença. A gente teve as 2 pessoas, né, que eu já comentei, que ligaram para as pessoas para confirmar a presença. Muita gente confirma, muita gente não confirma. Então, se você tem aí alguém para ligar para você, ou até a pessoa, teve gente que, se não me engano, falou assim que me liga semana que vem. Aí essas pessoas contratadas ligaram na outra semana para confirmar também. Então, sempre há um contratempo ou outro. No nosso caso, gente, a gente convidou umas 160 pessoas. Na hora de confirmar a presença do casamento, 90 pessoas confirmaram. Então, tem muitas coisas que envolvem mais do que simplesmente confirmar a presença. Você tem que fechar o buffet. Você tem que organizar as mesas, porque você não vai deixar, 100 lugares arrumados, sendo que vai 50 pessoas, né? Digamos assim, no nosso caso, a gente deixou 120 mesas para 120 lugares para 90 pessoas que confirmaram que iriam, porque a gente queria deixar um espaço para o pessoal se sentir à vontade, porque sempre tem aqueles grupinhos que vão se formando depois para conversar e tal. Então a gente deixou lugares a mais para o pessoal poder girar entre as mesas para conversar depois, mas como dos 160 convidados, apenas 90 confirmaram, a gente não tinha essa disponibilização do espaço aí de 30 lugares, digamos. Tudo foi a Mari que arrumou no dia. Mari, muito obrigada. A Mari foi minha cerimonialista. Ela me ajudou em toda a organização do dia do casamento. Ela faz decoração em festas também. A decoração dela, gente, é maravilhosa. Hoje eu deixaria tudo nas mãos dela. Mas como a gente fez toda a decoração, ela me ajudou com o cerimonial, que é muito, muito, muito importante você ter. E no dia, enquanto tava rolando lá a cerimônia, ela foi organizando mais lugares dentro da festa. Não foi assim, nossa, aquele forobodó, tipo... Não foi uma coisa que me preocupou tanto, porque eu sabia que eu tinha ela pra me ajudar, pra me auxiliar. Mas se eu não tivesse, ela teria me dado muita dor de cabeça, porque eu não deixei tantos lugares a mais, né? Porque, na real, 90 pessoas confirmaram, né? 150 foram. E a gente ficou muito feliz também que todo mundo foi. Muito obrigada a todo mundo que participou do nosso dia, porque a gente achou, né, que, tipo, tava convidando as pessoas erradas, porque se a gente convidou 160 e apenas 90 confirmaram, qual é o problema aí, né? Mas também tem as outras coisas. Por exemplo, se você tem muitos convidados de fora, cerca de 60% do nosso pessoal convidado era de fora da cidade. Então, também tem aquela disponibilidade da pessoa poder sair do dia dela para ir para o seu casamento e muitas outras coisas que às vezes acontecem no dia anterior, né? Tem coisas assim que acontecem que você não espera. Então, tanto para você quanto para o seu convidado também é aquela coisa de você ter que confirmar tanto tempo antes, sendo que no dia talvez você possa ir, talvez você não possa. Então, são coisas que acontecem e que, por mais que eu diga aí, né, que foi 15, 20% da sua lista que você pode ter essa diferença, mas no nosso caso, deu muita diferença de 160 para 90 e foram 150. Então, cada caso é muito individual. Se você tem os convidados todos da sua cidade, é mais fácil para você confirmar e todo mundo ir, do que se você tem a lista muito grande e, tipo, muitas pessoas de fora e tudo. Mas isso se adapta ao seu caso. Bom, acho que agora eu falei tudo aí, não tá faltando nada, eu espero que não. Se surgir alguma dúvida, você deixe nos comentários e eu vou tentar te auxiliar no que eu souber. E eu espero que tenham gostado desse vídeo. Continuem assistindo o canal para saber das próximas novidades. Se inscrevam aí para ficar por dentro de tudo. Deixe seu like e até o próximo vídeo.